Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Olá, está começando mais uma edição do Cine Show Potiguar. E hoje vamos assistir o filme Metrônomo, que foi dirigido por Isaac Luigi e Gustavo Bezerra. Meninos, sejam bem-vindos ao Cine Show Potiguar. Obrigado. Conta pra gente como foi que surgiu a ideia, né, do roteiro do filme. A gente começou, foi na matéria de Fundamentos da Linguagem Audiovisual, e aí a gente precisava fazer um roteiro para o filme que seria feito na matéria seguinte, captação de vídeo. E aí, muitas ideias, só que a gente acabou pensando que muitas ideias já eram batidas ou eram muito difíceis de fazer, e a gente pensou em fazer algo sobre alguém doido. E o filme tem muito violino. Aí a gente pensou que o violino talvez servisse para representar loucura. Assim. Primeiro a ideia veio de uma das nossas roteiristas, que era a Mirella, que ela deu a ideia primeiro. Depois a gente foi trabalhando mais na ideia para não... Que na primeira ideia tinha a morte, e tinha um pessoal que não queria a morte, então a gente trocou para não ficar tão complicado também de fazer isso. Aí foi bem isso, a gente foi mais maturando a ideia, até um pouco antes das gravações, ainda estava mexendo no roteiro. Mas até que a gente gostou do roteiro, de como ficou. E o pessoal vai ver no filme, né, quando passar. Vocês falaram que foi de uma disciplina, só para contextualizar, né? Vocês são alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, e surgiu a partir dentro dessa disciplina no Instituto. A gente cursa multimídia lá no IFRN das Rocas, e foi na disciplina de Fundamentos da Linguagem Audiovisual no segundo ano. A gente está no terceiro agora, foi no passado que a gente fez. E quais foram as dificuldades, né, de gravar esse filme? Como foi isso? Bem, primeiro acho que é um problema que tem na maioria dos filmes, que é o planejamento, porque precisa de muito planejamento, e meio que a gente planejou muito, e mesmo quando a gente foi gravar, realmente a gente viu que ainda estava faltando muito planejamento para gravar, e meio que a gente se embananou um pouco. Então acho que o maior problema que a gente teve foi realmente mais planejamento em si. A gente teve que meio que fazer umas gambiarras na hora e improvisar para conseguir gravar o que a gente queria no tempo que a gente tinha. Porque a gente só tinha um limite de dias que a gente podia retirar os equipamentos da instituição, que foram eles que forneceram os equipamentos. A gente tinha que escolher os equipamentos, pedir com dias de antecedência, e assim, era muito equipamento. A gente limitou 3 vezes de pedir. E, enfim, a parte do equipamento até que deu certo, alguns problemas, mas deu certo, a gente conseguiu se planejar para as gravações. Mas, assim, planejamento para o filme, como cada plano vai ser gravado, como cada cena, cada take vai ser feito, foi muito planejado, e muitos imprevistos aconteceram, muitas coisas tiveram que ser perdidas ou mudadas. A gente tem um plano no final, quando ela entra no auditório, que é um plano que é de um jeito bem famoso que se faz, o Steven Spielberg faz em Sharks. E a gente botou 2 skates, o tripé em cima dos skates, e empurrou a câmera assim, enquanto um empurrava a câmera e o outro abria a lente para distorcer. Então, assim, foi bastante coisa. Teve dias que a gente não conseguiu gravar quase nada, teve dias que a gente fluiu muito bem, e no final, numa média, bateu o planejamento. Deu para conciliar, né, também com os estudos? Deu. E com a peça que a gente estava fazendo, peça de teatro, mas deu. Esse foi o primeiro filme de vocês? Como foi? Acho que o dele também, mas foi o primeiro para a gente, e também para a equipe inteira. Foi o primeiro contato com essa parte de audiovisual em questão de produção de um curta mesmo. No meu caso, foi o segundo que eu participei. No começo do segundo ano, pro final começo do segundo ano, eu já tinha feito eu ia só editar, mas acabou que eu também gravei partes do filme. Esse foi uma grande loucura, e assim, não... é aquele que a gente começou, e vamos evitar falar desse tipo de coisa, mas já tinha feito assim. E como foi a escolha dos personagens, dos atores e atrizes, né? Primeiro a gente tinha feito uma chamada de elenco no Instagram do curta, e meio que a gente fez isso muito atrasado, então meio que faltando uma semana para a gente gravar, a gente foi decidir realmente as atrizes. E teve também problemas com questão de deslocamento das atrizes, que não podiam ir pro local de gravação, e meio que a gente
de última hora chamou a atriz principal, que era a Maju, a gente acabou chamando de última hora para gravar. A atriz principal era da Zona Norte, a outra amiga dela, antagonista, é de Parnamirim. As gravações, a maioria foram em Parnamirim. Então, assim, para ela ir, para a galera se deslocar, ela é de Monte Alegre, ou muita gente, uma galera da Zona Norte, de Extremóis. Então, assim, foi também outro problema de planejamento. Mas, assim, foi o que deu para fazer, não foi um problema de se deslocar, mas, enfim. Foi outro desafio, né? Foi outro também. desafio. E como é a experiência de dirigir um filme para vocês? Para mim, é algo que eu sempre quis. Quando eu entrei no IFRN, eu já queria, eu entrei querendo ser diretor de cinema. E assim, aí eu entrei para fazer isso. Mas lá eu descobri o que realmente se fazia. Eu já gravava as coisas por YouTube, mas lá eu realmente descobri o que fazia. E foi muito bom, principalmente com o Gustavo. O Gustavo, assim, ele pensa assim, fora da caixinha. É muito legal. Aí, às vezes, tem que dizer, Gustavo, não dá para fazer isso. Gustavo. Mas foi muito bom ser diretor com o Gustavo. E foi uma grande evolução, assim, nessa possibilidade de carreira. Era o que você imaginava? Você disse que queria isso, né? Imaginava que era isso, a experiência? Não sabia exatamente, para mim, porque eu sempre gravei para o YouTube, então era eu com a câmera falando e era isso, eu fazia o roteiro, eu me dirigia. Com outras pessoas é diferente, principalmente com a equipe, com alguém vai ficar na câmera, com alguém vai ficar no som, e ter que ir o diretor fica para lá e para cá, para ajudar todo mundo e resolver todas as coisas. Então, enfim, mas foi tudo que eu esperei e eu me vejo em outras áreas também, ser editor, enfim. Para você, Gustavo, como é que foi? Acho que, diferente de Isaac, eu nunca tinha pensado em ser diretor antes. Tipo, eu já tinha muito contato realmente com assistir filmes, mas eu nunca tinha pensado em realmente ser diretor de cinema ou ter pensado na mínima oportunidade de fazer isso. Mas, tipo, quando eu entrou no curso, meio que surgiu essa oportunidade e meio que eu já tenho muito contato com a arte em si, de ilustração que eu já faço, então meio que eu já tenho... Acho que também isso faz com que eu tenha mais... O que ele falou que eu penso muito fora meio que isso. Então meio que acho que a palavra certa seria meio que eu fico inventando muita coisa, eu acho. Aí por isso que eu meio que quis participar da direção em si, porque eu poderia colocar mais da minha ideia em si também. E também eu acho que às vezes eu passo um pouco do limite e bom que ele teve Isaac como diretor também, porque ele meio que era o pé no chão e eu era a cabeça que ficava flutuando, eu acho. É o criativo, né? Pode-se dizer que sim, eu acho. E na escola, assim, na sala, todo mundo vê Gustavo como ele fica no fundo desenhando e enfim, também faz as coisas da escola. Mas a gente pensou automaticamente, era 2 grupos separados antes. Eu ia ser diretor de um e ele ia ser diretor de outro. E depois que a gente juntou os grupos, ficou meio óbvio que ia ser eu e ele o diretor, por ele claramente ter esse senso artístico que todo mundo via em todos os trabalhos que fazia, de design, enfim. E eu, por sempre estar falando com todo mundo e ter esse senso de socialização. De direção. É. Literalmente, né? Meninos, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa mais um pouco. Não sai daí que a gente volta já. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Agenda Propaganda apresenta Fagner, a voz marcante que atravessa gerações. 19 e 20 de dezembro, 22 horas, Teatro Riachuelo. Ingressos já à venda em uhu.com ou na bilheteria. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Estamos de volta com o Cine Show Potiguar e recebendo aqui Isaac e Gustavo, diretores do filme Metrônomo. Meninos, agora eu quero saber qual a cena, né, que vocês mais gostaram de gravar, ou que mais emocionou. Para mim, a cena que mais gostei de gravar, que eu tenho mais, assim, aqui tenho mais memória, talvez a mais difícil, foi a final no auditório. E assim, foi um grande problema, tem um plano que saiu, que passa no final, que muita gente não gosta desse plano, porque acha que tá feio.
Mas ali foi uma correria muito grande, porque a gente só tinha aquele dia para gravar naquele local. E teve esse plano que eu falei, que é o que a gente usou 2 skates, e foi um trabalho em equipe. E, para mim, essa cena foi a mais desafiadora e mais legal de se fazer, pensando depois. Tem a da chuva também, que foi um replanejamento completo. Era uma cena que as duas se viam, e aí, como não foi possível estar as duas no mesmo lugar, porque uma era da Zona Norte e outra de Parnamirim, estava todo o planejamento estava apertado, a gente fez uma ligação numa passarela em frente ao IFRN de Parnamirim para resolver esse problema. Assim, aquela cena tem uns problemas que foram resolvidos tentados resolver na pós, enfim. Mas foi acho que para mim essas foram as 2 cenas mais diferentes. Teve um dia que eu não pude gravar e Gustavo tava lá junto. Não sei se tem alguma nesse dia, mas Eu acho que a minha também é a do Dualism, que Isaac falou, do skate, que foi uma ideia que a gente teve, que a gente colocou de última hora essa ideia do plano só para usar mais técnicas cinematográficas. E eu acho que foi muito divertido usar o skate, porque a gente planejou como ia fazer antes, e foi... O dia foi bem estressante, mas aquela parte foi bem legal. E também outro dia que... Outra cena que vem na minha cabeça, que eu gostei muito, acho que foi no match cut que tem na cena inicial, que tem o ônibus, que a gente só gravou aquela cena naquele dia, e não sei por que exatamente, mas eu acho que na minha cabeça vem muitas memórias boas daquele dia, porque a gente do nada teve vocês vão ver quando assistem, mas quando o ônibus passa, e foi o que me improviso na hora que a gente pensou em botar o ônibus, e deu muito certo aparecer o ônibus. Então eu acho que esse dia eu acho que foi o melhor na minha cabeça. Também teve o dia que Isaac não pôde dirigir, então foi meio que a parte da direção ficou só para mim, então acho que também foi bem desafiador esse dia, mas no final deu tudo certo, então acho que também fica uma boa lembrança na minha memória. E como foi para os familiares de vocês, né? Ver vocês dirigindo o filme, vocês fazendo o filme, e também os amigos, como é que foi isso? olha, eu não sei, é porque na minha casa as pessoas, eu fico na minha, assim, eu não passo muitas informações para as pessoas. Uma vez eu disse para minha avó, eu tirei esse fim de semana 500 fotos. Ela disse, meu Deus, um menino desse com capacidade de passar em medicina fica tirando foto. Então... Fazendo arte. Minha mãe acho que gostou, que eu sempre dizia isso desde criança, mas no geral, não teve um negócio tão grande, de dizer assim, meu Deus, está fazendo isso. Mas acho que as pessoas que se importam ali, meus amigos, e, enfim, acharam legal e, enfim. Acho que é a mesma situação minha com a de Isaac, eu não falo muito sobre isso em casa, mas eu acho que meus parentes já esperam isso não que esperam, mas tipo, eu acho que eles já estão acostumados com essa parte artística minha, eu acho. Então acho que não foi algo muito surpreendente, mas eu acho que talvez foi surpreendente por estar gravando com equipamento profissional, então acho que é meio que isso. E com amigos, eu não sei muito bem dizer, porque a maioria dos amigos estavam participando do grupo também, então eles também estavam no meio desse ambiente também. Mesmo sendo um projeto experimental, né, do Instituto, vocês inscreveram em festivais, pretendem inscrever? Como é que está isso? Por enquanto, não, porque a gente estava postergando esses 2 sons que a gente tem que mudar para não ter direitos autorais. Mas a gente pretende, sim. E, inclusive, a gente participou da nossa mostra audiovisual lá na escola, Mostra Rotunda. E acho que, inclusive, no ponto de cenas mais divertidas de gravar, essas cenas que a gente falou que foram muito difíceis, eu acho que foi o que fez a gente ganhar o melhor filme. Fez a diferença. Foi o que fez a diferença parece mais próximo de um filme de cinema, porque a gente experimenta mais, tentando realmente ir ao máximo possível de criatividade, ideias, e enfim. Vocês ousaram, né? Eu acho que foi mais essa parte de técnica mesmo que fez a gente talvez ganhar. Eu realmente, na hora que estava tendo o Rotunda, eu não esperava que a gente ganhasse. Foi uma surpresa muito boa na hora que saiu o prêmio. Então, mas eu acho que vale muito a pena a gente colocar em algum festival, porque realmente, na minha cabeça, eu tenho algumas memórias ruins do filme, mas tipo, quando eu revejo o filme, eu consigo ver que tem alguma coisa boa nele. E que a gente colocou muito empenho em fazer ele, muito suor para fazer ele. Então, acho que realmente vale a pena mostrar isso para o público maior.
Pegando esse gancho, né, que vale a pena o público assistir, qual mensagem vocês deixam para o público que vai assistir daqui a pouco o filme? Eu espero que vocês achem... É para ser um drama. Eu espero que vocês achem intrigante, porque assim, não tem muitas falas, é muita música. Eu espero que vocês gostem da trilha sonora. Obrigado, André. André que compôs a trilha sonora todinha do filme. Obrigado à nossa equipe também, direção de fotografia João Gabriel, Clara, Letícia Isabelle, roteiro João e Mirella, produção Letícia e Lavínia. Estou esquecendo de alguém? Também tem a direção artística, que era eu, Alane... Quem mais? Neuza e Clara. Neuza e Clara. Então a trilha também foi feita por vocês? A trilha é original e assim... Tirando as partes que era de violino que a gente pegou da internet. As músicas de fato que existem de Vivaldi foram quem pegou gratuito na internet, mas o resto das trilhas que compõem o filme foi Andrew, que estava em direção de som. Então, foi uma equipe muito boa. E não sei quem é o público que está assistindo, quem cada pessoa que está assistindo, né? Mas eu espero que você veja e pense, dá para fazer, assim, dá para experimentar e fazer isso você mesmo. Não tão fácil. As câmeras que a gente usou não são grandes câmeras, são câmeras de entrada, assim. E eu espero que vocês gostem do som, porque o som é o que mais se destaca no filme, eu acho, junto com essas experimentações de fotografia. E é um filme também que fala de amizade, né? A amizade. O final, eu acho que o som dele funciona muito bem junto com a proposta que a gente quer passar com esse final meio aberto. Mas é sobre amizade e relações pessoais e violino e drama e música. Uma trilha que casou, né? Com o tema do filme. Meninos, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso no filme de vocês, se forem inscrever, né? E muito sucesso nos próximos projetos também. E agora a gente vai assistir Metrônomo. Não esqueça de fazer o exercício não, viu? Vejo você na segunda. Oi, Ricardo. Gostou da aula? Acho que a gente está fazendo um progresso aqui, né? Você viu que as inscrições do concurso da escola Vila Lobos estão abertas? Ah, eu vi ontem. Mas você vai fazer, né? Eu vou ver. Como assim? Vamos ver. Mas e é isso, como é que foi o trabalho hoje? Bicho, foi super tranquilo, o menino é super de boa. Aí ele até me deu um chocolate, você acredita? Mentira, desse jeito eu também vou querer ser monitora de violino. Ah, eu até que tô gostando, eu recebo um dinheirinho bom, mas assim, não é nem de perto ser suficiente, sabe? Ah, eu nem te contei, menina. O teu pai, ele me falou de um concurso musical que vai ter. Só que assim, eu fui olhar as inscrições, um absurdo de caro. Eu até acho que ele ficou meio decepcionado comigo, sabe? Relaxa, seu pai não tá atazanando todo mundo com isso. Falando nele, acabou de pagar minha inscrição. Mentira! Ei, você vai arrasar.
Mas você devia tentar também. Você tem muito talento pra ficar só ganhando chocolate. É, né? Talvez. Bom dia, professor. Bom dia. E aí, conseguiu fazer a inscrição? Não, é que eu tô com uns problemas, sabe, assim. Que é isso? Abre, garoto. Mentira! É sério? É sério. Você tem um grande talento, não pode ser desperdiçado. E eu também falei com a sua mãe e ela disse que era uma oportunidade boa pra você. Ai, eu amei! Mas, Sofia, não precisa gritar. Ah, é que tava chovendo muito, então eu resolvi ir mais cedo pra casa. Obrigada. Tu fez a prova, né? Mulher, meus parabéns. E é que fiquei lá embaixo, pai um reclamou que só. Mas, de onde é que tu tirou esse dinheiro? Sei. Pois ele nem me disse. Eu vou ter que desligar agora, viu? Tchau. Tá completamente desafinado. Tá péssima, a postura tá péssima. Eu já ensinei isso 3 vezes, como você não aprende? Já pensou em fazer outro hobby? Sinceramente, viu? Nos vemos na próxima aula. Pode ir.
Oi. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é, que eu tenho andado meio ocupada, sabe? Pra mim também. Ah, Amanda. Tá bom. A gente se vê amanhã, né? Boa sorte. Você tá bem? Você assistiu Metrônomo, um filme gravado aqui no Rio Grande do Norte. O Cine Show Potiguar vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, basta acessar o YouTube da TV Trampolim, youtube.com/TV Trampolim ou pelo QR Code que aparece em sua tela. Lembrando que nosso programa é todos os sábados, às 16 horas. E até o nosso próximo encontro com o cinema da nossa terra para o nosso povo. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos.